Costa, engenheira ambiental, mestre em ecologia da empresa Sama Soluções Ambientais. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do primeiro Aerofauna, esse evento único que acontece aqui no Brasil, hoje e amanhã. E também agradecer a oportunidade da gente estar hoje aqui apresentando o nosso aplicativo de gerenciamento do risco da fauna, que é o lançamento desse aplicativo que a gente está realizando aqui. Bom, o aplicativo chama Willy e a gente começa falando por que a gente criou esse aplicativo. A gente identificou durante os anos de trabalho em aeroportos que existem desafios no gerenciamento de risco da fauna. E esses desafios vão desde a dificuldade de campo, acesso a locais de ter que ir a locais de difícil acesso, enfrentar o clima e tudo mais, até a questão do dinamismo do gerenciamento do risco da fauna. O risco da fauna, ele ocorre pela presença de fauna nas proximidades do aeródromo. E essa presença ela é dinâmica, tanto no tempo, como até por eventos atípicos, que podem proporcionar maior presença de fauna nas proximidades do aeródromo. Então, diante disso, a gente criou esse aplicativo com o objetivo de trazer maior eficiência e eficácia para essa gestão do risco da fauna. Mais à frente eu vou falar um pouquinho do aplicativo, como ele funciona e o que ele traz para a gente de benefícios. A gente busca com ele também uma promoção da segurança operacional nos aeródromos e também a criação de um banco de dados de fauna padronizado, porque hoje a gente tem muitos relatos de colisão com a fauna padronizado junto ao CENIPA, mas os monitoramentos que são realizados dentro dos aeroportos, eles não estão padronizados. Cada empresa faz da sua forma. Então, dessa forma, a gente propõe uma unificação dessa forma de monitorar a fauna no aeroporto e seu entorno, na sua área de segurança aeroportuária. Então, o aplicativo ele começa com o conceito de geração de conhecimento. A gente acha importante que a gente conheça a fauna ao redor daquele aeródromo para que seja possível você tomar ações de controle, de mitigação do risco da fauna. Então, a princípio, a primeira funcionalidade do aplicativo ela acontece pela geração de um banco de dados de quase 5.000 espécies, entre aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Então, qualquer pessoa pode ter acesso, ela vê a localização dela, pode ser a localização atual, ou incluir no aplicativo, por exemplo, as coordenadas do ponto central da pista, e a partir daí, ela tem todas as espécies que vão estar ao redor dela no raio de 20 km, que é a área de segurança aeroportuária. E também tem informações básicas sobre cada espécie daquelas que ela identificou naquele raio. Então, aeroportos pequenos, com dificuldade de uma mão de obra mais especializada, já terá uma ferramenta que vai auxiliá-los a conhecer a fauna ao redor deles. A segunda funcionalidade do aplicativo tem a ver com o monitoramento da fauna, propriamente dito, e de focos atrativos. E, com relação aos focos atrativos, a gente dá a possibilidade também de atualizar esses focos, porque foco atrativo ele é mutável com o tempo. Se eu faço um registro de que um foco hoje ele é altamente atrativo e a gente adota medidas de mitigação disso, ele pode ser atualizado para você não criar um banco de dados muito grande. Então, a primeira funcionalidade é o registro de espécies. Ele é feito, primeiramente, com a possibilidade de você retirar uma foto do animal. Essa é a primeira funcionalidade porque o animal está em voo, por exemplo, então ela tem que ser rápida. Então, a gente colocou isso como primeiro item. Depois você descreve a espécie e pode puxar daquele banco de dados que a gente falou do início. Data e hora o aplicativo já fornece automaticamente, assim como a localização. As condições climáticas também é possível você incluir no aplicativo, dentro daquele banco de dados do CENIPA também. A gente procurou colocar as mesmas nomenclaturas para facilitar, depois, caso seja um reporte de colisão, aproveitar esses dados climáticos. E se teve colisão ou não, se foi com dano, se teve algum efeito no voo, qual o número do voo, e informações que serão pertinentes ao preenchimento da ficha CENIPA 15. A segunda funcionalidade é o registro de foco atrativo.
que da mesma forma a gente pode identificar que tipo de foco que é aquele, se é um lixão, se é uma árvore que está servindo de puleiro, se é uma vala de drenagem que está acumulando água, e as espécies associadas a esse foco atrativo, além da localização, horário e possibilidade de tirar fotografia, data e hora, né? E possibilidade de tirar fotografia daquele foco atrativo. A questão de data e hora e localização também puxa do aplicativo, a gente não tem que preencher nada. Por isso que a gente diz que a gente torna o processo mais eficiente, a gente precisa oferecer menos dados para o processo e a gente precisa ter menos equipamentos, a gente não precisa de um GPS, uma câmera fotográfica, está tudo incluído no aplicativo. E a possibilidade da gente fazer a atualização desses focos é uma terceira funcionalidade desse monitoramento, porque garante que a gente não vai criar um banco de dados, dois focos atrativos iguais. Um aeroporto, por exemplo, que tem 5 pessoas fazendo monitoramento, aquelas 5 pessoas elas podem se conversar fazendo apenas atualização e não registrando novos focos. O terceiro botão de menu do aplicativo, ele trata da possibilidade da gente verificar aqueles monitoramentos que a gente realizou. Então, em forma de planilhas, gráficos que podem ser baixadas para o Excel, o aplicativo está ligado a um site, onde os usuários têm acesso ao site também. Então, a gente pode pegar essas informações de todos os registros que foram feitos através dessas planilhas e baixar em Excel e os gráficos também. Além disso, o aplicativo fornece para a gente dados georreferenciados desses avistamentos de fauna ou de foco atrativo, ou identificação de foco atrativo. Então, a gente vai ter mapas que a gente poderá baixar no formato KML ou KMZ, que é o formato do Google Earth, e todos esses pontos que foram registrados, eles vão estar plotados nesse mapa, que servirá para a gente ter uma noção de espacialidade daqueles focos atrativos e do registro de avistamento de fauna. Aí é possível você colocar, eu só quero lixão, não, eu quero só urubu, onde que eu fui avistado urubu? É possível selecionar essas informações e obter no mapa somente as informações que é do seu interesse. Por último, o aplicativo faz uma avaliação do risco da fauna de acordo com metodologias oficiais do Brasil e te dá quais são as espécies de maior risco, de alto risco, de baixo risco, trazendo como resultado uma maior facilidade. Você não tem que ficar recalculando o risco. Conforme eu falei, é um processo dinâmico, o gerenciamento do risco da fauna. Então, cada vez que você faz um reporte, cada vez que você faz um registro de avistamento de fauna, essa avaliação de risco pode modificar dentro daquilo que você já registrou naquele período. E essa avaliação também ela pode ser retirada do aplicativo de forma, por exemplo, eu quero uma semana. Naquela semana você vai saber o risco das espécies que ocorreu naquele período. Bom, era isso, pessoal. Meu tempo era curtinho aqui hoje. Eu tinha que ainda dar um tempinho para perguntas. O Willing vai estar disponível a partir de outubro para baixar no Google Play ou na Apple Store. E é um produto da empresa de consultoria que a gente presta serviço na área de gerenciamento de risco de fauna e outros de gestão ambiental também. Queria agradecer. Muito obrigada a todos pela atenção e se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Bom dia, meu nome é Eric, eu sou biólogo. Eu queria saber se esse programa, quando estiver disponível, se ele vai trabalhar especificamente com só o aeródromo, o aeroporto que você está trabalhando, ou se vai ter uma interligação para a gente saber esses dados também de outras áreas e de outros aeroportos. Nós fizemos uma base de dados para todo o Brasil, então o aplicativo está funcionando em todo o Brasil. Com relação ao aeroporto, um profissional que trabalha com mais de um aeroporto, que faz monitoramento em mais de um aeroporto, na tela inicial do aplicativo ele tem a opção de escolher qual aeroporto ele está trabalhando naquele momento. Então, ele seleciona o aeroporto e insere os dados para aquele local. Bom dia, meu nome é Anelisa, também trabalho com manejo de aeroportos. O aplicativo está usando como base quais as matrizes para poder fazer o cálculo?
Na verdade, a gente está usando aquela matriz de Vila Real proposta na IS 164 da ANAC. Entendi. Existem alguns dados que eles são muito específicos para o aeroporto. Aí, nesse caso, são dados que a gente vai colocar, por exemplo, de transecto, para poder complementar a informação, tempo de permanência. Sim, é possível você incluir. Sempre que você cria um novo monitoramento, ele vai registrar a hora de início daquele monitoramento e a hora final do monitoramento. Então, você já vai ter esse tempo de avaliação para entrar na fórmula do risco, né? E, além disso, você pode inserir no site que a gente tem do aplicativo essas informações adicionais. Ele tem um campo lá para isso, entendeu? Bom dia, meu nome é Vanessa, eu também sou bióloga, eu trabalho na parte de safety. A minha pergunta, nós temos um programa de incentivo na empresa aos pilotos de reportarem avistamento, quase colisão e colisão com aves. E na ideia dos aeródromos marítimos em plataforma, existe a possibilidade, na verdade são duas perguntas, existe a possibilidade de acesso para vários pilotos e todos eles preencherem o avistamento nas plataformas, se tem múltiplo acesso do sistema, e se esse banco de dados ele também alimenta o banco de dados do CENIPA, não só retira as informações, mas também alimenta, porque senão eles teriam que preencher duas vezes, talvez no aplicativo e na ficha CENIPA 15. Com relação à primeira pergunta, ao fazer o primeiro login, o usuário administrador é possível cadastrar pessoas que vão poder ter acesso a esse aplicativo, a esse aeroporto, no caso. Então, o administrador que define quem são essas pessoas recebem um e-mail para criar login e senha e é dessa forma que ocorre. Se o administrador considerar que os pilotos são os principais canais de informação, ele pode cadastrar esses pilotos e eles preencherem plenamente. A segunda pergunta, desculpa, como que é mesmo? Se os dados serão enviados como se fosse uma ficha CENIPA 15 para o próprio CENIPA. A ideia é essa. A gente ainda está lançando um aplicativo hoje e a gente pretende conversar com os órgãos federais e estaduais e até municipais, prefeituras, no sentido de incentivar o desenvolvimento dessa ferramenta para que se torne uma ferramenta única que forneça dados automaticamente para esses órgãos, entendeu? Muito obrigada. Olá, meu nome é Alexandre, eu trabalho na Azul, no Safety também, e seguindo na mesma linha que a nossa colega aqui fez, seria isso, os pilotos poderiam usar, mas tem outra coisa, a gente tem já um banco de dados da nossa própria empresa com vários dados já colocados. Se há a possibilidade, de repente, vocês poderem extrair do nosso banco de dados para alimentar, de repente, não só com a informação da Azul, mas das outras companhias, o CENIPA, que é o que ela estava falando, né? Seria uma forma até mais fácil, né? Preenche uma vez só, ou via seu aplicativo, o aplicativo alimenta a minha base e já manda para o CENIPA. Isso seria uma coisa bem interessante para a gente. A primeira pergunta que você fez, boa tarde, bom dia, com relação ao banco de dados, a gente tem um banco de dados já pronto de espécies com diversas informações que são necessárias para o cálculo do risco da fauna. Por exemplo, massa da espécie, a gente evita que o usuário preencha isso. Entretanto, é possível que o usuário insira sua base de dados já existente no sistema através do site, não no aplicativo. O aplicativo ele é mais para o usuário lá em campo fazer o trabalho dele. O site é a principal ferramenta que a gente usa para inserção de informação e retirada de informação. Então é possível sim essa comunicação entre bancos de dados através do site. E a segunda pergunta que você fez com relação se é lícito ou não o piloto poder preencher esses dados. O que o aplicativo faz? Na hora do registro do funcionário que vai preencher essas informações, ele coloca o cargo dele. Então, se ele é biólogo, a gente já sabe que é um biólogo que é uma informação mais técnica.
Se ele é piloto, a gente sabe que é uma informação de um piloto que tem conhecimento, mas que não é aquela informação técnica do biólogo. Então, na hora de você extrair seus dados, você pode optar por qual tipo de dado você quer. Não, eu só quero dado de biólogo para ter certeza que é um dado técnico oficial. Não, eu quero dado de todo mundo, que eu quero saber o que está acontecendo aqui no arredor do meu aeroporto. Então, é possível você fazer esses filtros para retirar informações do aplicativo. Boa tarde, meu nome é Cláudia, estou aqui em cima. Eu gostaria de saber se o aplicativo a gente consegue inserir informações mais ecológicas das espécies, por exemplo, no período reprodutivo, sobre migração, se eu consigo colocar essas informações e se tem algum tipo de filtro que eu posso fazer. Sim, o aplicativo ele já tem um banco de dados com essas informações que a gente já criou com quase 5.000 espécies no Brasil. Então, já existem essas informações, mas toda contribuição a gente considera bem-vinda. Caso a pessoa queira inserir informações no aplicativo nesse sentido, ela poderá ser enviada para nós, que será avaliada pela nossa equipe de biólogos e, posteriormente, com certeza, inserir no aplicativo. Oi, bom dia. Eu sou a Bárbara, sou bióloga do DAESP. Eu queria saber sobre a análise de risco. Você falou que vocês usam a matriz da ANAC. Quanto à matriz da CONAMA, o aplicativo não utiliza? Nesse primeiro momento, não. Mas a ideia é que a gente insira a possibilidade das pessoas escolherem qual a matriz que ela quer. Para o lançamento dele, a gente deixou a de Vila Real. Perfeito. Obrigada. Oi, Lala. Parabéns pela iniciativa. Meu nome é Wesley. Sou biólogo também. Em geral, as aves que oferecem algum risco à aviação são aves de fácil identificação. Eu queria saber se o ônus da identificação da espécie é uma premissa de que o programa, o aplicativo, tem, com base na experiência da pessoa, ela é um biólogo, como você falou, então os dados são confiáveis. Ou se de alguma maneira o aplicativo também pode facilitar essa identificação para o usuário, caso ele não seja um especialista na área. Sim, o aplicativo facilita. Nesse banco de dados que a gente criou, a gente se preocupou em colocar o máximo de informações possível sobre cada espécie, inclusive cor, tamanho. Então, o usuário pode pesquisar essas espécies através... eu vi um passarinho azul e amarelo. Aí ele coloca essas informações, ele vai ter uma listagem de quais os pássaros azuis e amarelos que tem naquela região e vai obter, vai ver a foto do animal e talvez isso contribua de forma significativa para que ele identifique qual é aquela espécie. Obrigado. Bom dia, meu nome é Yara, sou professora e instrutora. A minha pergunta é, qualquer pessoa pode reportar esses animais, enfim, através do próprio aplicativo? A princípio, o aplicativo vai ficar disponível para que os aeródromos, empresas aéreas, façam os seus registros e definam quais são as pessoas. Terá um administrador que terá ligado àquele empreendimento. Então, esse administrador irá definir quem são essas pessoas que podem fazer registro. São 10 biólogos que eu tenho. Não, são 5 pilotos que eu tenho aqui frequentes que vão utilizar. É o administrador do aeródromo, do aplicativo, que vai utilizar, que vai definir quem são essas pessoas. A minha pergunta é porque, como eu sou professora e instrutora de uma escola de aviação, eu fico preocupada nesse trabalho de base, entendeu? Obrigada. Entendi. Com certeza é uma ferramenta que eu acho que vai contribuir muito para a informação, para a disseminação da informação, que hoje talvez ela fique um pouco disseminada. Eu achei esse evento muito interessante até por isso, por juntar diversas pessoas de diversos setores da aviação para poder tratar esse assunto. E o objetivo do aplicativo também é esse, trazer a informação de forma mais fácil, mais dinâmica e mais lógica para o usuário. Só para complementar o que a senhora falou, hoje qualquer pessoa pode entrar no site do CENIPA ou baixar o aplicativo do CENIPA e fazer o reporte. Qualquer pessoa. Sim, mas no final das contas o que vale para a ANAC e para o CONAMA é o banco de dados do CENIPA. Então, assim, se o aplicativo não comunicar, e eles devem conseguir comunicar, acaba que a pessoa reporta, mas depois não consegue usá-lo na frente para aprovar um plano de manejo, um PGRF. Então,
né? Então hoje já é livre para todo mundo, porque às vezes essa informação não chega lá nas escolas, né? Até porque, se você for procurar em algum documento da ANAC sobre reporte de colisões, a gente não tem algo semelhante ao que tem nos Estados Unidos, né? Que é uma IS de reporte que é da autoridade. Talvez porque aqui o banco fique com o comando da aeronáutica e a ANAC prefere não fazer. Mas eu acho que seria interessante, porque quando a gente entra na aviação, no aeroclube, a gente não estuda acidente. Você estuda como voar o avião e quais as regras para voar o avião. E ali não diz nada sobre reporte de colisões. Entendeu? Então você só vai aprender quando você já está acostumado a não fazer. E aí a gente fica, piloto não tem que fazer isso. Mais alguma pergunta? Bom, muito obrigada a todos, um bom dia. Obrigada. Vai passar o vídeo agora, gente.